Quero convidar todos a abrirem suas Bíblias, na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 5, versos 11 a 21. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versos 11 a 21. Assim diz a palavra do Senhor. E assim, conhecendo o temor do Senhor, procuramos persuadir as pessoas, mas somos plenamente conhecidos por Deus. E espero que também sejamos reconhecidos na consciência de vocês. Não queremos novamente nos recomendar a vocês, pelo contrário, estamos dando uma oportunidade para vocês se orgulharem por nossa causa, para que tenham que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Porque se enlouquecemos, é para Deus. E se conservamos o juízo, é para vocês. Pois o amor de Cristo nos constrange, nos domina. Porque reconhecemos isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos, e nos confiando a palavra da reconciliação. Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós. Em meio de Cristo, pois pedimos que vocês, em nome de Cristo, pois pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Pai, fala aos nossos corações agora, Senhor, através da Tua palavra. Que aprendamos mais e mais de Ti, Senhor. Nós oramos agora e sempre em nome de Jesus. Amém. Paulo havia exposto, pregamos isso na semana passada, sobre o corpo celeste e as suas diferenças em relação ao corpo carnal. Paulo está tentando trazer para os coríntios a perspectiva da eternidade. Aliás, foi o tema também de um dos nossos sermões. Essa carta tem como objetivo defender o ministério de Paulo. Eu dei o título dessa série de sermões de Lutando pelo Ministério Cristão. Paulo tinha esse objetivo. E ele agora está suplicando aos coríntios que entendam que eles estão reconciliados com Deus. Que eles não precisam de mais nada. E essa reconciliação deve produzir neles frutos. Deve produzir neles desejos de anunciar o Evangelho. É absolutamente normal. Esse é um ponto que eu bato muito, essa tecla eu bato demais. Se você que se diz cristão não sente o desejo de pregar o Evangelho, não sente a vontade de compartilhar o Evangelho, perdoe-me, mas você tem alguma coisa errada com você. Se você não sente o desejo de multiplicar, de passar para frente isso, se você se acomoda com relação a isso, é um problema muito sério. Eu estava compartilhando na classe de doutrina sobre algumas questões que nós estamos vendo em países de primeiro mundo. Em especial países que estão vivendo aquilo que os historiadores estão chamando de pós-cristianismo. São países onde, para um ateu morar, um agnóstico morar, é maravilhoso. São países que você não tem violência, são países onde você não tem problema nenhum. São países, problema nenhum no sentido terreno, aparentemente. São países onde você pode caminhar com muita tranquilidade. Mas em praticamente todos esses países, praticamente todos, você não pode falar do Evangelho. Você não tem direito de falar da sua religião. É uma agressão às pessoas falar sobre isso. E aí eu me lembro de uma certa sentença dada por um juiz que não é cristão, quando ele disse que é inerente ao cristianismo a pregação. E quando nós estamos dizendo que o cristão não pode pregar, nós estamos tirando a liberdade religiosa de um cristão. Por mais que essa pregação, às vezes, aparentemente seja agressiva à luz da sociedade moderna, à luz daquilo que os homens entendem que é o correto,
mas ao cristão é dado o dever de pregar. E quando eu vejo que os cristãos nesses países, em muitos deles, estão se sentindo bem, porque tem tudo, eu penso naquilo que Paulo fala na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, no verso 19, quando ele diz que aquele que pensa em Cristo somente para esta vida é o mais miserável de todos os homens. Muitas vezes o cristianismo atual está se valendo apenas de coisas dessa vida. Porém, quando Paulo fala da reconciliação, ele está olhando para a eternidade. E ele está dizendo, olha, a reconciliação é a herança da morte e da ressurreição de Cristo. Eu tenho que viver isso. Então ele volta a focar na morte de Cristo e na sua ressurreição. A morte e a ressurreição devem produzir no cristão um sentimento e uma motivação para ele viver mais para Cristo, para ele pregar mais, para ele mostrar mais Jesus. É claro que isso só faz sentido quando você foca a eternidade, quando você foca na obra principal. Porque quando você foca, como muitos hoje assim fazem, apenas nesta vida, é claro que o cristianismo vira apenas uma religião qualquer. Se você tem no cristianismo apenas uma religião, apenas alguma coisa que lhe traz conforto para este mundo, ajuda você a resolver os seus problemas, ajuda você a passar pelas suas dificuldades, você tem uma visão limitada do cristianismo e você não vê a eternidade. Então Paulo está nos ensinando que a reconciliação é uma herança fundamental e que faz parte dessa perspectiva de vida eterna que eu tenho falado nos últimos domingos. E assim aprendemos algumas coisas importantes. Primeiro, eu preciso ter consciência que haverá um julgamento. Esse é um ponto que o cristianismo atual tem medo de falar. Paulo começa falando sobre o temor de Deus e o conhecimento da sua própria condição diante dele. Ele afirma que, sabendo do julgamento vindouro, ele procura persuadir as pessoas sobre a verdade do Evangelho. Ou seja, ele pregava exatamente porque amava as pessoas. Estávamos também conversando sobre isso. Muitas vezes as pessoas pensam que quando nós pregamos contra determinados pecados, estamos fazendo discurso de ódio. Agora virou moda falar que pregar contra certas coisas é discurso de ódio. Quando na realidade, quando olhamos para a Bíblia, é um discurso de amor. Porque o que nós queremos é que as pessoas conheçam a Jesus, que se arrependam dos seus pecados, que se voltem, que estejam no céu conosco, que estejam na presença de Deus conosco. Não há ódio nenhum em dizer, só que às vezes, o que as pessoas não conseguem entender, e aí eu estava lembrando do meu pai, da forma que ele tinha gradativa de nos chamar a atenção. Né? Quando eu digo forma gradativa, que ele sempre começava com muito amor, com muita tranquilidade, com uma voz mansa e suave. Mas quando a coisa ia permanecendo, ele ia endurecendo o seu discurso gradativamente. Até que chegava às vezes na disciplina que hoje alguns não aceitam. Né? É muito interessante porque quando nós pregamos, às vezes com certa veemência, é porque o discurso já passou do ponto. É porque a sociedade já passou do ponto. Estamos vivendo uma sociedade de Sodoma e Gomorra e as pessoas acham isso normal. E querem que nós falemos, meu amorzinho, não faz isso. Cuidado. Não adianta. É por isso que muitos adolescentes hoje, muitos pré-adolescentes hoje, têm uma vida sem compromisso, uma vida sem obediência, uma vida sem nada, porque os pais não estão falando mais com autoridade. Eu me lembro de outro fato, também com meus pais, agora com minha mãe. Estava lá uma tia minha, né, casada com o tio, o irmão dela, e o filho deles estava aprontando todas dentro de casa. E minha mãe ficava incomodada, porque lá em casa, no centro da casa, tinha uma mesa de vidro, tá? Onde ficavam aqueles enfeitezinhos, tinha cinzeiros, que naquela época meu pai fumava, 2 cinzeiros, um de cada lado, tá? E nós crescemos com aquela mesa ali. E aquele menino estava aprontando todas. Minha mãe não aguentou e falou bem assim, você vai chamar a atenção do seu filho ou eu vou ter que chamar? Minha mãe agiu fora do politicamente correto, eu sei disso, entendo isso. Só que o que ela me contou depois, né,
é que, na realidade, aquela pessoa, aquela nossa tia, estava, o tom de voz dela era mais ou menos assim: não faz isso, fulano, cuidado, você vai quebrar isso. Meu amado, e eu vejo muitos pais hoje fazendo dessa forma. Esse discurso é o discurso inicial, mas se continuar tem que endurecer mesmo, e não tem nada de ódio nisso, é amor. É amor. É mostrar que pecado traz consequências, é mostrar que pecado traz condenação, é mostrar que o pecado é uma coisa ruim. Então, quando nós éramos corrigidos pelos nossos pais, não era por ódio, era por amor. E quando alguém corrige o seu filho, tem que ser com amor. O problema é que as pessoas estão confundindo, passaram do ponto em certas coisas, e não podemos mais falar dessa consciência do julgamento vindouro. Deus vai nos julgar. Precisamos ter essa consciência. E Paulo está consciente de que um dia todos nós vamos comparecer ante o tribunal de Deus. Então, a consciência de reconciliação como herança da morte de Cristo começa com a consciência do julgamento, que vai acontecer. Será que nós estamos entendendo isso? Segunda coisa, a consciência do constrangimento do amor de Deus. Na tradução NAA, que eu amo tanto, né? Estou usando já nos últimos meses, é a tradução que eu mais tenho usado e oficializamos aqui na igreja. Ela fala que o amor de Cristo nos domina. É interessante, é legal, mas aqui eu prefiro a antiga, né? Essa questão de tradução é muito interessante. Não existe Bíblia traduzida, né, que vai transmitir tudo com profundidade absoluta. É uma coisa que a gente precisa entender. A inspiração não está nos autores sacros, mas na letra, na palavra. E aí, o original tem que falar mais alto do que as traduções. Por isso que Deus colocou uns, como diz Efésios capítulo 4, né, 11, Deus colocou uns para apóstolos, pastores, evangelistas e mestres. Exatamente para que nós possamos ter acesso a isso, estudar isso com profundidade. A palavra constrangimento aqui é melhor do que domínio. Paulo está querendo dizer duas realidades básicas. A primeira é que por mais que façamos alguma coisa, nunca chegaremos aos pés do imenso sacrifício de Cristo. Por isso somos constrangidos. Por melhor que nós sejamos, posso ser o melhor pastor do mundo, o que não é verdade. Você pode ser o maior pai do mundo, a maior mãe do mundo. Você pode fazer tudo que você puder melhor do que qualquer um. Jamais seremos ou faremos o que Cristo fez. É a realidade do sacrifício, do seu imenso sacrifício. E segundo, a realidade do imenso amor de Deus, que não tinha obrigação nenhuma de nos salvar. Ele não tinha e não tem obrigação nenhuma. Deus podia destruir tudo, por causa do nosso pecado. Mas o seu imenso amor faz com que a sua graça se renove todas as manhãs, sobre toda a humanidade, e Ele assim vai dando oportunidade a cada um de nós, de podermos nos reconciliar com Ele através de Cristo. Então, a reconciliação nos faz pensar no constrangimento desse amor. Nos constrange, deveria nos constranger, todo esse sacrifício de Cristo, todo esse amor de Deus. Mas ainda assim, muitos não conseguem entender. A reconciliação também deve nos fazer pensar que nem todos recebem o resultado da obra aqui neste mundo. Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, diz Paulo no verso 15. Notamos aqui que Paulo diz que Jesus veio e se entregou por todas as pessoas. A expressão todas, e eu falo aqui com muito respeito a quem pensa diferente de mim, é todas mesmo. Essa ideia de que, Cristo se entregou só pelos eleitos, como muitos reformados gostam, não é uma realidade. Ele se entregou por todos. Agora, o efeito é para os eleitos. O efeito é para aquele que crê. O efeito é para aquele que teve o seu coração transformado. E esse efeito mostra que o resultado da obra não vai ser para todo mundo. Não adianta. Senão é mais fácil ser universalista. Você sabe o que é universalista? É aquela pessoa que acha que todo mundo vai ser salvo um dia. Todo mundo. Isso não é a verdade da palavra de Deus. Não é a realidade da palavra de Deus. O universalismo é uma heresia.
Uma heresia perigosa que está inundando nossas igrejas. As pessoas acham normal o pecado agora. E aí, não mais nos espantamos quando alguém se afasta do Evangelho, vai viver uma vida de promiscuidade muitas vezes, e ainda temos a capacidade de dizer, não, ele está bem, como o irmão Sandro narrou essa semana de uma certa amiga dele. Não, ele está bem, está melhor espiritualmente. Meu amado, no pecado você nunca vai estar melhor espiritualmente. Você pode estar amando o pecado, mas nunca você vai estar melhor espiritualmente. Você pode estar se sentindo bem com o pecado, mas nunca vai estar bem espiritualmente, porque Deus odeia o pecado. Deus odeia o pecado. Apesar de tudo, muitos não viverão, ou seja, não experimentarão os resultados dessa obra de Cristo, dessa obra maravilhosa de Jesus. Quarta coisa que eu aprendo é que a nossa vida pertence a Deus. Não viver para si mesmos, como diz Paulo em Gálatas capítulo 2, verso de número 20, agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, que se entregou por mim. Paulo sabia que a sua vida agora estava inteiramente nas mãos de Deus, que ele não viveria mais para si mesmo, porém estava cada vez mais próximo de Deus, cada vez mais próximo de realizar aquilo que Deus quer. Viver para Deus implica buscar a sua glória em todas as áreas da nossa vida. Paulo fala muito bem isso também aos Coríntios, no capítulo 10, verso número 31. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, para a glória de Deus. Isso significa, meu amado e minha amada, que você tem que colocar seus interesses, suas necessidades e a necessidade dos outros acima de tudo, para que Deus seja glorificado. Os seus interesses e a necessidade suas e dos outros é para que Deus seja glorificado. Então, se o pecado está reinando e nós não estamos falando sobre isso, nós não estamos glorificando a Deus. Se as coisas estão normais, nada está mudando, e eu não consigo mostrar isso para as pessoas através de uma pregação firme, tem alguma coisa errada. Eu não estou pregando, eu não estou vivendo para a glória de Deus. Também significa que nossos talentos, nossos recursos, nosso tempo deveriam ser usados para a glória de Deus. Pedro, escrevendo a sua carta, diz que aquele que trabalha como se fosse para o Senhor. Aquele que serve como se fosse para o Senhor. Quando você está no seu trabalho, meu amado, entenda uma coisa, quando você está no seu trabalho, você tem um ministério. É muito mais do que produzir. É muito mais do que ser um bom funcionário. É muito mais do que ganhar prêmios ou ganhar o salário no final do mês. É produzir para a glória de Deus. Por isso, como servidor, como policial, como professor, como médico, como químico, como dentista, como veterinário, como qualquer outra coisa, para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Fazer para a glória do Senhor. Para que as pessoas vejam isso em você, para que as pessoas vejam isso em sua vida. Então, nossa vida pertence a Deus. Não somos nossos mais. Não sou o meu mais, sou o do Senhor. Quinto lugar, essa reconciliação produz em nós a regeneração. Ou seja, somos feitos nova criatura. Quem está em Cristo, diz Paulo nesse texto, nova criatura é. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Regenerar significa gerar novamente. Fazer de novo. Quando Cristo entra em nossas vidas, somos criados de novo. Deixamos o estado de criaturas simples de Deus e agora passamos a ser filhos de Deus. Somos chamados a sermos filhos de Deus. João, capítulo 1, verso 12 e 13, todos nós conhecemos. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram da água, mas do sangue, ou melhor, não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Somos feitos novas criaturas. Você entende o que isso significa? Somos gerados novamente. Quando nós não conseguimos entender isso, nós temos muita dificuldade de ver um cristianismo pleno. O autor do livro Por que Tarda o Pleno Avivamento, Leonardo Ravenhill, uma das coisas que era temática central da vida dele, era pregar sobre regeneração, sobre transformação.
O grande avivalista Wesley tinha essa visão: regeneração, transformação. Não há cristianismo sem regeneração, não há cristianismo sem transformação. Aquele que se encontra com Cristo não consegue se manter do mesmo modo, porque o seu coração, que outrora era de pedra, agora se torna um coração de carne, um coração transformado. Mas somente quem aceita Jesus realmente pode sentir essa filiação plena de Deus. Você consegue sentir isso na sua vida? Você tem isso no seu coração? Em sexto lugar, a nossa reconciliação foi feita através da remissão, ou seja, da redenção. Verso de número 19, não imputando aos homens suas transgressões. A reconciliação é um termo que envolve a restauração dos relacionamentos rompidos. No contexto do versículo que nós acabamos de falar, refere-se à restauração do relacionamento com Deus, entre Deus e a humanidade, que foi danificado pelo pecado, que foi rompido pelo pecado, que foi destituído pelo pecado, como diz Paulo também em Romanos 3, 23. O pecado separa as pessoas de Deus e coloca um obstáculo entre elas e Deus. No entanto, o plano de Deus para a reconciliação é revelado através de Cristo. E assim, através de Cristo, podemos ser reconciliados. Quando Deus deixa de imputar nossa culpa, meu amado e minha amada, Ele está pagando a nossa própria dívida. Ele assume completamente a dívida. Essa dívida foi resgatada definitivamente na cruz, no ato da morte, e culminou na ressurreição. E aí, como disse também Paulo aos Colossenses, a cédula foi rasgada. Não temos mais dívida. Louvado seja Deus. Podemos andar tranquilos. Essa remissão só é possível por causa do sacrifício de Jesus na cruz. Na cruz, Jesus levou sobre si meus pecados, levou sobre si os pecados da humanidade, pagou o preço exigido pela justiça. Ele se tornou o substituto perfeito, tomando o nosso lugar, suportando toda a punição que nós merecíamos por meio de sua morte e da sua ressurreição. Assim, Ele oferece remissão dos pecados, reconciliação com Deus e a todos que nele creem. Você se encaixa nesse perfil? Ele nos reconciliou consigo mesmo, não imputando os nossos pecados, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Ou seja, Jesus nos deu agora a responsabilidade de nós passarmos essa mensagem para frente. Através do sacrifício dele na cruz, temos a oportunidade de sermos perdoados e restaurados completamente no nosso relacionamento com Deus. Essa reconciliação é uma demonstração plena do amor e da graça de Deus, e assim somos chamados a compartilhar essa mensagem para o outro, a anunciar até os confins da terra, a anunciar até que Ele venha, a anunciar até que todos ouçam. Você tem anunciado o Evangelho? Você tem proclamado esse Evangelho? Você tem mostrado a reconciliação que você tem com Deus, através da remissão, através do perdão do pecado, através da dívida que foi paga ao próprio Deus, através da propiciação aonde a ira do próprio Deus foi aplacada completamente. Que coisa maravilhosa, que coisa magnífica. E por fim, através do ministério da reconciliação, nós aprendemos que somos capacitados a representar Deus no mundo. Paulo diz no verso 20, somos embaixadores em nome de Cristo. Paulo descreve os crentes como embaixadores de Jesus. O que é um embaixador? O embaixador é o representante legal de uma nação em outra nação. Meu amado, não é por isso, não é à toa que Jesus disse, o meu reino não é deste mundo. Nós não somos daqui. Não é à toa que Pedro fala que nós somos aqui forasteiros somente. Estamos de passagens. Mas Paulo nos eleva. Para João somos forasteiros, para Paulo somos agora embaixadores, representantes. E essa capacidade, Paulo já tinha deixado bem claro que vinha do próprio Deus. Deus nos nomeou. Meu amado, minha amada, você foi nomeado ou nomeada pelo próprio Deus, quando Cristo entrou na sua vida, para você ser um embaixador ou embaixatriz desse Deus maravilhoso, desse Deus magnífico, desse Deus incrível, que nos regenera, que nos salva.
Essa capacitação para representar Deus vem do próprio Deus, que coloca em nós o Espírito Santo, habitando em nós, nos capacitando de todas as maneiras, para que nós possamos assim pregar o Evangelho, para que possamos assim ter uma vida de integridade, buscando uma santidade e uma justiça que o mundo não conhece. Como embaixadores de Cristo, somos chamados a viver de forma que honremos o nome do Senhor e atraiamos todas as pessoas para Ele. As pessoas têm que ver Jesus em nós. As pessoas têm que ver a nossa nação celestial em nós. As pessoas têm que olhar para nós e ver, e como aqueles homens olharam para Pedro antes dele negar Jesus e viram, você é um deles. Como aquele monte de pessoas vindo de todas as partes do mundo, reconheceram os discípulos lá em Atos, capítulos 1 e 2, só pela fala, só pelos trajes, só pelo jeito de falar, de se comportar. Eu não estou dizendo aqui para nós voltarmos àqueles legalismos, àqueles formalismos excessivos. Eu não estou falando nada disso, meu amado. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte: as pessoas têm que olhar para nós e conviver conosco e sentir essa diferença. Sentirem e serem incomodados pela nossa presença. De saberem, olha, aqui agora tem um crente. Agora aqui tem um crente. Não é qualquer um, não. Eu fico triste e alegre ao mesmo tempo. É um misto. Quando eu ouço os meus colegas de trabalho dizerem, nós temos que maneirar na nossa linguagem, que agora nós temos um pastor. Que me alegra por um lado, mas me entristece por hoje. Porque eu queria que eles falassem isso com todo crente presente ali. Não porque um pastor está ali, mas porque um crente está ali. Porque tem um remido. Porque tem um embaixador ou embaixatriz do Senhor ali. Porque tem alguém ali que foi transformado. Porque tem ali alguém ali que foi regenerado. Porque tem ali alguém que foi transformado. Porque tem ali alguém que agora representa um outro reino. As pessoas têm que serem constrangidas e até transtornadas, como diz Lucas em Atos, quando Paulo chega com Barnabé na cidade de Tessalônica. Lá vem estes que estão transtornando o mundo. Meu amado, se Cristo realmente transformou você, você está capacitado a representar esta nação, de fazer a diferença dessa nação maravilhosa, que é a nação celestial. Quantos se vangloriam porque fazem parte da nação rubro-negra, da nação tricolor, da nação alvinegra. Eu quero que você se orgulhe de fazer parte da nação celestial. Daquela nação que um dia estaremos lá, que um dia voltaremos, que um dia gozaremos dessa eternidade. Não estou aqui condenando quem torce não, pelo amor de Deus, não me confundam. Eu não tenho time, mas é opção mesmo. Tenho um gosto, não gosto dessas coisas, não me preocupo com isso. Mas não tem nada a ver por eu ser crente também não, porque eu não tenho nada contra. Mas o problema é que eu vejo às vezes pessoas que olham tanto para o reino. Eu conheço pessoas que preferem faltar à igreja todas as vezes que o seu time vai jogar. Que idolatria! Que idolatria! Que péssimo testemunho! Que coisa horrível! Você está dizendo que o reino deste mundo, o reino de um esporte, um reino de pessoas que vivem mais para o seu próprio prazer, é mais importante do que o reino daquele que viveu para o seu viver, que viveu para você viver, que viveu para você ter uma vida eterna. Já parou para pensar sobre isso? A partir desses ensinos de Paulo, eu quero encorajar cada um aqui a viver de maneira consciente que o julgamento nós teremos. Precisamos estar atentos a isso. Devemos ser constrangidos pelo amor de Deus, reconciliados através da remissão dos pecados, conscientes de que nossa vida pertence a Deus, regenerados em Cristo e capacitados a representar o reino celestial diante desta nação e diante deste mundo. Que possamos buscar viver essas verdades em nossa jornada de fé, manifestando o amor e a graça de Deus todos os dias e a todas as pessoas, e que as pessoas possam olhar para nós, que a reconciliação é uma herança da morte de Cristo, que nós carregamos com muito temor e tremor, mas com muita alegria, porque o nosso reino não é deste mundo.
Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar.